Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Esdras e este livro tem nos levado a grande reflexão sobre a nossa vida cristã e também sobre a missão que o Senhor Deus entregou para nós como servos do Senhor para realizarmos para Ele. Temos dito que é um privilégio para nós servir o Senhor Jesus, é um privilégio para nós estarmos envolvidos num plano, irmãos, maior, mais grandioso, mais poderoso do que os nossos próprios planos. E este plano é o plano do Senhor, é a missão do Senhor aqui nesta terra. Semana passada nós estávamos conversando sobre a nossa atividade. Cada um de nós aqui temos uma atividade, um é aposentado, outro desenvolve uma profissão, uma atividade e assim por diante. E Deus quer e Deus espera que dentro dessa nossa atividade nós venhamos executar a missão que um dia Ele entregou para nós. Assim como Jesuá, assim como Zorobabel, assim como Esdras, assim como Neemias, assim como o rei Ciro, cada um na sua função desenvolveu e cumpriu a missão que o Senhor um dia entregou para eles. E hoje somos nós, cada um de nós estamos dentro de uma realidade e naquela realidade onde nós estamos vivenciando, estamos ali trabalhando, o Senhor deseja que venhamos desenvolver a missão de Deus ali naquele lugar. Então eu deixei, irmãos, duas perguntas. Vitor, passa para nós, para onde estão as perguntas. Da semana passada para esta semana, eu perguntei o seguinte: quanto você tem usado da sua área de atividade para cumprir a missão de Deus? Não é algo que você deve responder para nós, mas sim no coração. Quanto eu estou usando ali da função, da atividade que Deus me deu para cumprir a missão de Deus? Fazendo aí uma análise, uma quantidade de zero, um índice de 0 até 10. Não estou usando bem, estou usando 5, estou usando 4, estou usando 9. O quanto? O quanto? E a segunda pergunta é, de forma prática, o que você poderia fazer para desenvolver a missão de Deus em sua área de atividade? De forma prática, o que você poderia começar a fazer para estar ali cumprindo a missão de Deus na sua área de atividades? Algum irmão trouxe alguma resposta, algum irmão gostaria de comentar? Porque muito além, meus irmãos, da cobertura do livro de Esdras, nós estamos no capítulo 3, esse estudo tem que nos levar a praticar, a viver essas verdades de maneira no nosso dia a dia, Alguém gostaria de falar algo? Alguém comentou, trouxe alguma coisa? Eu tive algumas respostas pelo WhatsApp e entre elas, uma delas é da Marília. E eu fiquei muito feliz, Laércio, de ver a Marília assim tão envolvida, Então ela deu uma nota para ela, pastora, minha nota é tal. E ela disse assim: primeiramente, falando com o meu testemunho e em conversa, ouvir e entrar com a palavra de Deus. Já fiz isso com uma tia. Ela veio conversar comigo, a ouvir e entrei com a palavra. Fez bem para ela e para mim. Ou seja, na sua realidade, entre os seus familiares, ela está desenvolvendo, ela está cumprindo a missão que Deus entregou para ela, de ser uma testemunha viva, de ser um representante de Cristo ali, aonde ela está envolvida, inserida.
Algum irmão gostaria de falar algo? Irmão José Maria, quer usar o microfone aí, irmão José Maria? Os irmãos que estão em casa, seja muito bem-vindo, não esqueci de vocês, mas eu estou aqui envolvido na aula, mas eu quero dar as boas-vindas aos irmãos ou amigos que estão conosco. Você pode colocar a sua resposta aí na transmissão que o irmão Lucas vai estar lendo, e nós queremos ouvir os irmãos, tá bom? Irmão José Maria. Enquanto uso a minha área de atividades, e principalmente eu ponho no cotidiano, pensando que eu ainda trabalho, né, não cheguei ainda no privilégio de me aposentar ou ausentar do trabalho, né, eu creio que para mim julgar a mim mesmo é algo um pouco complicado, e a Bíblia assim nos orienta, que nós julguemos a nós mesmos para não sermos julgados pelo Senhor. Isso. Então eu me vejo usando, né, de 0 a 10, 5. Sim. Mas como é isso na prática? Então, né, a gente procura entre os colegas de trabalho, encarregados, patrão, né, ali, dentro da medida possível, sempre estar atento, né, e dando testemunho sobre a necessidade de ter Cristo, recebê-lo, né, não só conhecê-lo. Então, na minha avaliação, que é algo realmente, continuo, né, repito, é bastante difícil. Às vezes a gente pensa estar fazendo uma grande obra, não é substituído por ninguém. De repente aparece outro, faz 10 vezes melhor que a gente, né? Mas então eu invisto e procuro me ver de 0 a 10 em 5. Em 5. Né? Então, dividindo ali, sem prejudicar a área, né? Procurando não prejudicar a área profissional da minha responsabilidade, transmitindo. E o que eu poderia fazer, ou posso fazer para desenvolver a minha missão, né, na área de minhas atividades? Creio que faz parte, né, a resposta, né, da primeira pergunta, e principalmente o essencial é estar sensível e submisso ao Espírito Santo. Né, porque muitas vezes nós queremos falar daquilo que Cristo fez, preparamos, memorizamos versículos, e Deus não quer nada disso. Né, Ele quer que nós paramos, ouçamos a pessoa que está ali ao nosso lado, para entender a necessidade dela, né? Muito bom. E não dar uma feijoada a ela quando ela só pode suportar um copo de leite. Isso. Então, eu acho que é uma área muito importante, é estar sensível ao Espírito Santo e submisso a Deus nessa questão. Então, é algo que eu levo em muita consideração, né? Essa questão, o que eu poderia e posso, não só poderia e posso fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Para estar divulgando, né, a pessoa de Cristo. Amém, amém. Muito bom, irmão Zé Maria. Alguém colocou algo aí, Lucas? Não? Eu gostaria de ajudar os irmãos um pouco sobre isso. Primeiramente, nós sempre devemos olhar para a pessoa bendita do nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso exemplo, Vitor, Lucas, todos nós, o irmão Antônio, ele é o nosso exemplo sobre excelência. Ele deixou, por meio das suas práticas, por meio da sua vida, exemplos para nós seguirmos. E ele deixou nesta área também. Eu creio que, primeiramente, olhando para a vida do Senhor Jesus, é o fato de Jesus Cristo ter um relacionamento profundo com Deus. Lembra da mensagem da semana passada? Jesus passou tempo com Deus, em oração, com Deus Pai. Ele era disciplinado nisso. Então, eu creio que nós, primeiramente, devemos ser esta pessoa, uma pessoa que tem intimidades com Deus. Lá onde você está, no seu bairro, no seu trabalho, na sua profissão, seja um homem de Deus. Seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo naquela rua, né, onde a irmã está. Seja um Eliseu. Vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Por quê? Porque eu posso falar algo, mas se eu não mostrar a minha intimidade com Deus, este meu falar, este meu aconselhar, ele não vai ter valor, ele não vai trazer resultado, porque a pessoa está olhando para a nossa vida. Amém? E Jesus deu esse exemplo. Segundo,
tenha um relacionamento intencional, que nós chamamos de RI, relacionamento intencional. Jesus também nos deu exemplo. Lembra da mensagem? Ele chama André e possivelmente João: venha para a minha casa, vinde e vede. Eram discípulos de João Batista. De uma forma intencional, Jesus chamou esses dois para estar na sua casa, para ele a influenciar a vida daqueles dois. Mas não foi somente com André e João. Nós vemos isso com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Será que Jesus não tinha lugar para pousar? Será que Jesus estava desesperado? Não, Jesus quer ir lá, porque a intenção dele fazer o quê? Ganhar o coração de quem? De Zaqueu. Não foi da mesma forma com a mulher samaritana? A palavra de Deus diz que Jesus deixa a Judeia e está indo outra vez para a Galileia, mas que era necessário passar por Samaria. Olha a intencionalidade de Jesus. Jesus, ele tem a intenção de ir por aquele caminho, porque ele tinha um encontro com aquela mulher ali. Ninguém sabia, mas ele sabia que ela estaria lá. Então, tenha um relacionamento intencional. Olhe pessoas que estão à sua volta e dirija a ela a sua atenção. Desenvolva um relacionamento com ela, relacionamento de amor, um relacionamento de compaixão, né? Invista nesta pessoa. Outro, Jesus, além desse relacionamento intencional, Jesus tinha um relacionamento discipulador, um RD, relacionamento discipulador, com toda a multidão? Não. Com quem? Com os 12. Com os 12. Esses 12, ele ministrava, ele discipulava. Muitos ali ouviam a mensagem, mas Jesus ministrava e discipulava apenas o coração dos 12. Não queira ganhar, é um só. Se você conseguir influenciar, discipular, investir na vida de uma pessoa, note que o próprio Cristo, sendo ele o Cristo, ele chamou 12. Ele podia fazer isso com muito mais, mas ele queria dar o exemplo para nós, que não é quantidade, é qualidade de investimento. É quando você se dedica na vida de uma pessoa e aquela pessoa compreende, aquela pessoa aceita Cristo e aquela pessoa se torna uma nova criatura no Senhor Jesus. Lembra-se de Moisés e Josué? Era um relacionamento discipulador. Moisés investiu na vida de Josué. Lembra de Elias e Eliseu? Elias investiu na vida de Eliseu. Lembra de Paulo e Timóteo? Paulo investiu na vida de Timóteo. Então, ali na sua área, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, tenha relacionamento intencional. Olhe para aquela pessoa, vou investir na vida daquela pessoa, eu vou me aproximar dela. E começa um relacionamento discipulador, de andar com ela, de estar mais próximo a ela, de mandar uma mensagem, de ligar para ela, de se aproximar, de se preocupar se ela está passando por lutas, por dificuldades, e você está ali acompanhando, mostrando o seu amor, a sua compaixão de Cristo no seu coração para esta pessoa, né? E por último, tenha paciência, tenha paciência. Jesus disse, ide fazer discípulos. A nossa missão, além de honrar e glorificar a Deus, aqui, nós temos uma missão de fazer discípulos. Fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Jesus investiu na vida dos seus discípulos, 3 anos e 40 dias.
3 anos investindo na vida de Pedro. E depois ele morre, ressuscita, ele vai passar mais 40 dias com eles. E amados irmãos, quando Jesus termina os 3 anos, quando Jesus é preso, a Bíblia diz que todos o abandonam. A Bíblia diz que Pedro nega ao Senhor Jesus. Mas depois que ele ressuscita, ele realmente reconstrói aquilo e traz eles para perto dele. Então note que foram pessoas que viveram 3 anos ao lado, não do meu lado, mas ao lado do próprio Deus encarnado. E ainda, no final desses 3 anos, eles decepcionam, né? Nós sabemos que Jesus sabia de tudo, mas aos nossos olhos, eles decepcionam a Jesus. Um nega Jesus, ao lado do próprio Filho de Deus. Imagine nós, que não somos o Filho de Deus, o quanto precisamos ser paciente com uma pessoa, investir na vida dela, cuidar da vida dela. Então, sejamos isto. Eu creio que a chave é o relacionamento. Tenha bons relacionamentos, não é, Lucas? Tenha relacionamento lá na atividade onde você está inserido. Relacionamentos intencionais para levar estas pessoas a Cristo. Amém? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa que surgiu aí? Fala, pastor, é isso aí mesmo, né? Alguém falou algo, Lucas? Quem falou para nós? Quem está participando? Bom dia. A Valesca, ela coloca, né, aqui: eu estou no caminho. Quando falamos de Deus para alguém, acabamos nos ajudando também, pois trocamos conhecimentos e nos sentimos muito bem. Mesmo, Valesca. E tem um outro comentário que eu acredito que é da Vanusa, que está escrito Valima. É ela mesma. Ela coloca para a pergunta 1. Eu tenho me dado muito mais ao Senhor. Tenho orado mais, olhado mais para as pessoas e tentando ajudá-las. Tenho o Senhor e o Espírito Santo ardendo dentro do meu peito e gozo de alegria por estar cada dia mais perto do Senhor. Amém. Relacionamento, viu? Que ela começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Este é o grande, né, irmão Jonathan? Esta é a grande sacada, né? Não sei que seria bem isso, de olhar para as pessoas de forma diferente, de se aproximar das pessoas de forma intencional, para poder apresentar a ela a pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas primeiramente, que Deus nos ajude a ser homens e mulheres de Deus. Amém? Abra sua Bíblia então comigo para Esdras capítulo 3 e vamos dar sequência ao nosso estudo hoje. Esdras capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Chegamos ao capítulo 3, irmãos, olha só que maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: chegando, pois, o 7º mês, já se passaram 7 meses que eles estão em Jerusalém, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olhando para esta leitura desses 3 versículos, o que esta leitura evidencia? Meus irmãos leram comigo, o que esse texto fala para os irmãos? Se os irmãos forem pregar ou ensinar, quais são aí as verdades primeiras que os irmãos iriam pontuar no seu ensino? O que te chamou a atenção aí?
Olha, edificar o altar. O que mais? O que chamou a sua atenção? Os irmãos que estão em casa, o que chamou a sua atenção aí? Vamos lá. O tempo é algo fundamental, né? 7 meses, então a gente vê todo um preparo, uma espera para estar em comunhão todo mundo, com um só homem. Então esses 7 meses do tempo é essencial. Ok. O que mais? Irmão Jonatas. Olha só, é isso mesmo. Então veja como os irmãos, todos nós assim, lendo, conseguimos identificar a lição principal de cada texto. Então, é isso mesmo. A primeira verdade que se evidencia aqui nesta leitura era união do povo, né? A Bíblia diz de que juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. A segunda verdade, irmã Lourdes e irmão José Maria também falaram, que é o altar. Altar nos leva a culto, nos leva ao culto. Então, a primeira lição, a primeira atitude do povo em Jerusalém foi a união. A união. Passa para nós, Vitor, o primeiro ponto da nossa lição. Pode ir lá? Passou? Aí. Volta lá. Vitor está, gente? Pode. Aí. Isso. Olha lá. Evidência de uma liderança unida e multidisciplinar. Nós falamos sobre essa passagem, essa palavra multidisciplinar na semana passada, que são várias funções, várias atividades que se unem para cumprir um objetivo. E aqui nós vemos a evidência de uma liderança unida. Eles estavam unidos aqui, meus amados irmãos. Então, nós não podemos conceder de que a obra de reconstrução do templo foi a obra de um sacerdote, a obra de um governo, a obra de um homem. Apesar de ter aqui os seus personagens como Zorobabel, Jesuá, apesar deles, havia a união. Havia uma liderança unida. E cada um no seu nível de atividade e cada um nas suas funções. Então, nós não podemos de forma alguma pensar de que os grandes projetos acontecem por uma só pessoa. Um grande projeto, uma grande missão, um grande feito para Deus, não acontece somente com apenas uma só pessoa. Deve haver um colegiado. O que é um colegiado? É a união em torno de um projeto. Uma união de pessoas em torno de um projeto. Quais eram os desafios que eles tinham ali para começar esse projeto de edificação do templo? Quais eram os desafios? Quais desafios nós podemos considerar quando você vai realizar uma obra, uma grande obra ou um grande projeto? Vamos lá, me ajudem. Terror. Ok. Então, quer dizer que a fé e o culto nos ajudam diante do terror, das dificuldades? Olha só, muito bom. Mas quando nós vamos fazer aí um grande projeto, o que nós precisamos? Material. O que mais? Planejamento. O que mais, meus irmãos? Então, vamos lá. Irmão José Maria falou de recursos materiais. Então, recurso sempre foi algo para se considerar, né? Qualquer obra que você vai fazer vai envolver recursos. E os recursos, muitas vezes, ou as despesas, muitas vezes, para se realizar, elas não são baratas. Ou baratos. Mas
isso não deve nos limitar, não é verdade? Eu lembro uma vez que eu estava no meu primeiro ministério e tinha uma padaria, e do lado da padaria tinha um terreno. E eu pensei, nossa, nós poderíamos começar a fazer culto aqui, com a igreja. Aí, de repente, veio na minha mente, mas nós não temos uma caixa de som, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Ou seja, eu foquei mais no recurso do que na visão de que Deus havia colocado no meu coração. Se Deus tem colocado algo no seu coração, vai e faça, que Deus vai dar os recursos, né? Alguém disse uma vez de que os recursos não traz a visão, mas a visão traz os recursos. Então, os recursos não traz a visão. Você pode ter recursos, nossa, temos muito recurso, mas os recursos não traz a visão. Mas uma vez que Deus te dá visão por algo, vai vir os recursos. Ele vai agir de alguma forma e vai te dar os recursos. Então, o primeiro desafio, exatamente, irmão José Maria, é o desafio material. Mas o segundo desafio deles era os recursos humanos. Por quê? Porque todo aquele trabalho de reconstrução era manufaturado. Ou seja, tinha que cortar as pedras, tinha que carregar as pedras. Pensa que era fácil? Não tinha indústria não, né? Hoje você quer fazer uma coisa, você vai ali, compra e já vem quase tudo pronto, né, irmão José Maria? Mas aqui era tudo manufaturado. Ia precisar de pessoas para cortar as pedras, carregar as pedras, colocar as pedras, talvez com certeza amassar os barros aqui. É uma grande obra. Recursos, pessoas, liderança. Por que liderança é importante num grande projeto? Porque é ela que vai desenvolver a visão. Porque você pode ter um projeto, mas se você não tem lideranças que conduza nesse projeto, as pessoas vão chegar, mas o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo disso? Aonde nós queremos chegar? É a liderança que vai dizer, não, nós estamos fazendo isso, porque nós estamos querendo chegar a determinado lugar. E graças a Deus, Deus foi maravilhoso que deu recursos materiais para eles. Deus deu pessoas para eles. E Deus deu a eles lideranças ali para executar este grande projeto. Este grande projeto. Amém? Então, nenhum projeto, ele se sustenta e tem sucesso sem que haja unidade. Sem que haja unidade. Vocês lembram de Moisés? A palavra de Deus chamou Moisés para que Moisés estar à frente do povo. E Moisés, infelizmente, ele chama sobre si toda a responsabilidade. Ele coloca sobre os seus ombros toda a responsabilidade. Moisés, amados irmãos, ele decidia, ele deliberava, ele legislava e executava. Até que um dia Moisés foi visitar o seu sogro. O sogro de Moisés falou, rapaz, você está louco. Não é assim. Né? Tem um comentarista esportivo que fala isso, né? Não é assim. Você não pode fazer isso. Aí Jetro, o sogro de Moisés, vai dizer, rapaz, coloque pessoas aí. Crie níveis de liderança. E você vai cuidar da parte espiritual, mas crie nível de liderança para que esta liderança possa assistir o povo, estar diante do povo. Não foi a mesma coisa com Davi? Davi, ele só fez um grande reinado porque ele tinha pessoas de confiança ao lado de Davi. Davi não governou sozinho. Então, os grandes projetos de Deus começam assim, podemos dizer até por um só homem. Ele começou com Moisés, mas ele não se desenvolve só com Moisés. Vai haver pessoas que vai estar unindo a Moisés, unindo a Davi para desempenhar aquele grande projeto.
Amém? Vamos ver essa experiência de Moisés? Vamos lá, Êxodo 18, verso 17 a 24. Êxodo 18, 17 a 24. Tem um? Ok, vamos ouvir aqui o irmão que está participando. Pode ler, Lucas. Tem um comentário aqui do irmão Agenor, ele diz: qualquer obra a ser realizada, em primeiro lugar, oração, e então começa-se a realização. Muito bom, irmão Agenor. Oração não é o início do trabalho. A oração é o próprio trabalho. É o próprio trabalho. Né? Muito bem, irmão Agenor. Agora, vamos ler de 17 a 24. Os irmãos que estão em casa, pegar a sua Bíblia, Êxodo 18, de 17 a 24. Nós vamos ver aí a união de Moisés com outros homens de Deus e o conselho do seu sogro. Cada um lê um versículo aqui, pode ser? Vamos ler? Eu vou começar no 17 então. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. 18. Vamos lá, irmãos. Olha só. Olha só. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles o levarão contigo. 23. É até o 24 só, tá, meus irmãos? Eu falei 27, eu acho, né? Amém. Você vê o conselho bom, como ele é maravilhoso? Mas, rapaz, que é isso que você está fazendo? Coloque homens, escolham homens aí tementes a Deus, homens de verdade, e faz um nível de liderança, e vocês vão trabalhar juntos. Então, o que aconteceu com Moisés é o que está acontecendo agora em Esdras. Zorobabel, Jesuá, os levitas, os sacerdotes, todos aqui estão unidos numa liderança para realizar esse trabalho do Senhor. Amém? Então, a unidade era visível entre os filhos de Israel. E essa unidade, meus amados irmãos, é indispensável na vida da igreja hoje. Nós precisamos estar unidos para realizar a missão do Senhor. Então, a unidade é o segredo essencial do reavivamento na obra do Senhor. É o segredo das bênçãos do Senhor sobre a igreja, sobre o trabalho que o Senhor quer realizar, a missão que o Senhor quer cumprir através de nós. Não é isso que o Salmo 133 diz? Ó, quão bom e quão suave é, vamos lá? Vivam em união, né? É como óleo precioso que desce a barba, né, de Arão. E ele vai terminar, o salmista vai terminar dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
para sempre. Então a unidade, amados irmãos, ela faz com que Deus traga um reavivamento e bênção na vida do seu povo. Quantos trabalhos frustrados, irmãos, e bons projetos deixaram de ser realizados por causa de unidade? Né? Quantos? E a Bíblia nos chama diversas vezes atenção sobre esse aspecto que é vital, esse aspecto que é fundamental na vida da igreja. Amém? Então vamos estar unidos, para a glória do Senhor, unidos no trabalho do Senhor, unidos agora juntamente com o irmão Michel, com a irmã Ana, com esta família. Ontem eu estava falando com o irmão Michel, nós somos uma família, o irmão não está sozinho aí, a igreja, há irmãos com irmão aí orando com você, nós somos o corpo de Cristo, estamos juntos, é na alegria, na tristeza, na dor, né? Em todos os momentos, nós precisamos nos unir. Lembrando de que o Senhor, amados irmãos, quando Ele diz em união, Ele não quer dizer uniformidade, ou seja, uma questão de nós sermos iguais. Mas o Senhor, Ele planejou a sua obra com diversidade. Diversidade, cada um de nós aqui temos as nossas maneiras de ver, de encarar uma visão diferente, um olhar diferente. Isto é diversidade. E é isso que o Senhor quer na sua obra. Mas que essa diversidade se una no mesmo propósito, a missão de Deus, cumprir a missão de Deus. Amém? Abra a Bíblia dos irmãos em João 17, nós vamos ver três passagens. A primeira é João 17, verso 21. João 17, meus irmãos, é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aqui em João 17, ele está orando. É uma oração sacerdotal intercessória que o Senhor está fazendo. João 17, 21. Quantos acharam? João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Estamos juntos? João 17, 21. Leiamos todos juntos? Vamos ler, Lucas? Todos juntos? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração do nosso Salvador. Que eles sejam um, que eles possam estar unidos, juntos, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a união também é uma forma de testemunho, ou seja, é um dos melhores e maiores testemunhos, né, para aqueles que não têm Cristo. Uma segunda passagem, 1 Coríntios 1:10. Vamos até lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Logo após a carta de Romanos, você vai encontrar 1 Coríntios 1:10. Quantos acharam? Amém? Os irmãos que estão em casa, amigos? 1 Coríntios 1:10. Leiamos, todos juntos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Olha a oração de Paulo pela igreja que está em Corinto, para que estes irmãos permaneçam unidos, não haja dissensões, mas que vocês possam estar juntos, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Não significa que era para cada um negar as suas qualidades, a sua diversidade, mas que eles pudessem estar juntos no mesmo objetivo, no mesmo alvo,
que era cumprir a missão de Cristo, a missão de Deus dada àquela igreja. Amém? Vamos para o último, Filipenses 1:27. Logo depois da carta de Efésios, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Quantos acharam? Amém? Leiamos então, todos juntos. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Que lindo, amém? Paulo está dizendo, irmãos, que vocês, mesmo não esteja aí com vocês, mesmo que eu não esteja presente, mas que eu possa ouvir, que eu possa saber, que essa notícia possa chegar até a mim, de que vocês estão no mesmo espírito, que vocês estejam combatendo juntamente, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Este era o desejo de Paulo, e este é o desejo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos cada dia estarmos unidos para realizarmos a missão do Senhor. Uma pergunta: pense nos projetos da igreja. Que importância você vê na unidade para a realização dos mesmos? Pense em um projeto aí. Pense em um projeto. E vamos pensar, que importância você vê na unidade para realizar o mesmo? Fala uma aí, Lucas. Nós estamos loucos para voltar ao trabalho com jovens e adolescentes, que está parado, e a evangelização, Lucas está falando, o que mais? Que precisamos estar unidos para isso, né? Para realizarmos, para fazer com que esse trabalho venha ter a bênção de Deus ali e haja um reavivamento nos corações, né? Que Deus então nos abençoe, nos capacite, que o Espírito Santo de Deus conduza-nos, né, nesta unidade que Zorobabel, Jesuá, todos ali estavam unidos. Ele estava em como se fosse um só homem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então.